Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. A dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava, mas minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque tudo que você sofreu, meus irmãos, toda cicatriz, meus irmãos, Deus hoje está passando o bálsamo dele para curar as minhas e as tuas feridas. Deus hoje, meus irmãos, está curando as minhas e as tuas feridas, meus irmãos. Para que você não venha lembrar, meus irmãos, do que nos fez sofrer. Para que você não venha lembrar do que nos fez, do que nos machucou, meus irmãos. Do que fez você chorar. Deus nessa tarde, meus irmãos, está passando o bálsamo dele nas minhas e nas tuas feridas. Para que venha cicatrizar, meus irmãos. Para que venha curar, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus ele é cura na minha e na tua vida. Deus está curando, meus irmãos, aquela ferida, meus irmãos, profunda. Porque a ferida profunda, meus irmãos, é aquela ferida da alma, meus irmãos. E a ferida da alma, meus irmãos, só Deus que cura. A ferida da nossa alma, só quem cura é Deus, meus irmãos. E nessa tarde ele está passando o bálsamo dele na minha e na tua ferida, meus irmãos. Porque só Deus para curar a minha e tua ferida, meus irmãos. Porque a ferida da alma, meus irmãos, só Deus que cura. Porque nada cura, meus irmãos. A ferida da alma é só Deus. Só Deus para preencher, meus irmãos, o nosso vazio. Para curar nossas feridas, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer buscar, né? Preencher nosso vazio com as coisas do mundo, com as coisas carnais, com as coisas materiais. Mas quem preenche, meus irmãos, o meu e teu vazio, meus irmãos, é só Deus. E só Deus, meus irmãos, para curar a minha e as tuas feridas. Porque Deus, meus irmãos, ele é cura. Deus, ele é o nosso remédio. Nessa tarde ele está passando o bálsamo dele na minha e nas tuas feridas. Para curar a minha e as tuas feridas, meus irmãos. Aquela ferida profunda, meus irmãos. Que deixaram em mim e você, meus irmãos. Que o mundo deixou em mim e você. Deus hoje está passando o bálsamo dele para curar a minha e as tuas feridas. Para que através de mim, meus irmãos, de você, Deus possa usar a minha e você para que eu e você venha curar outras pessoas. Porque nessa tarde Deus está curando a minha e você, passando o bálsamo dele na minha e nas tuas feridas. Para que você venha curar outras pessoas, meus irmãos. Que através de mim e de você, Deus vai usar você como instrumento dele para que você venha curar outras pessoas. Amém, meus irmãos? E desde já quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura, nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando ele tira você, meus irmãos, do lamaçal do pecado, que ele dá um banho, tira todo o carrapicho, coloca veste nova em mim e você, dá nome, dá honra a mim e a você, meus irmãos. É para mim você honrar o Senhor e não desonrar o Senhor, meus irmãos.
Porque quando Deus tira você do lamaçal do pecado, meus irmãos, é para mim você permanecer puro. Porque muitas das vezes Deus tira você do pecado do lamaçal, mas aí você continua no lamaçal. Mas que nessa tarde, meus irmãos, ou você serve ou você não serve. Porque a gente não pode ser duas coisas. Porque de uma fonte não jorra duas águas, meus irmãos. Ou é doce ou é salgada. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. A gente não pode ser, né, crente na igreja e fora, né, fazer as coisas do mundo que não agrada a Deus. Continuar no pecado, no amassar, continuar, né, fazendo coisas que não agrada a Deus, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele vê tudo. Porque a gente acha que faz as coisas escondidas, que ninguém vê, e acha que Deus não vê. Mas Deus, Ele vê tudo, meus irmãos, porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente está no pecado, está, né, fazendo as coisas erradas. Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, meus irmãos, mas Deus está vendo. Deus está vendo e também não está se agradando, meus irmãos, do meio do teu pecado. Porque a gente acha, meus irmãos, que faz coisas escondidas, que peca, continua pecando, né? E não tem. E a gente não vai acertar com Deus, meus irmãos. Mas um dia a cobrança chega, meus irmãos. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos, o meu e teu pecado. Mas a gente tem que se arrepender, meus irmãos, verdadeiramente se arrepender e não praticar mais, continuar fazendo as coisas que não agrada a Deus. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa, né? Se ajoelhe, peça perdão e não peque mais. E não continue fazendo as coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos. Né? Mas só que a gente só lembra do Deus de amor. Mas a gente esquece daquele Deus que também quer justiça, meus irmãos. Porque quando Deus tira aí você do lamaçal do pecado, meus irmãos, é para mim você continuar puro, meus irmãos. É para mim você fazer as coisas que agradam a Ele. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos, sim. E quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E Deus, Ele perdoa, meus irmãos, nossos pecados. Independente do que eu e você fez, independente do que você esteja fazendo. Mas que você se arrependa, meus irmãos. E comece a praticar as coisas que agradam a Deus. Que você, meus irmãos, nessa tarde venha sair do lamaçal do pecado, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne, meus irmãos. E alimentar nosso espírito. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. A carne reina. Nós somos falhos, nós somos pecadores, meus irmãos. Mas a gente tem que pedir força a Deus para matar nossa carne. E alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque o diabo está aí, meus irmãos, para nos tentar. Ele tentou Deus, né? Imagina eu e você. Ele está aí, meus irmãos, para nos tentar, para nos oferecer pratos, né? De bandeja, né? Passa oferecendo cardápio, né? Pra gente, né? Ele quer dar pra gente, né? Coisas para nos cegar, meus irmãos. Porque o diabo não vai dar o que é ruim para mim e para você. Ele vai dar o que é o melhor. Que é para cegar a mim e a você. Ele não vai dar o que é ruim para mim e para você, não, meus irmãos. Ele vai dar o que é bom, aparentemente, aos nossos olhos carnais. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai enxergar que não é nada de bom que ele está dando. Mas quando a gente está com o olho carnal, meus irmãos, a gente enxerga, a gente acha que o que ele está dando pra gente é bom. Aparentemente, meus irmãos. Aparentemente. Porque o diabo, ele cega a gente, meus irmãos. Para que a gente não enxergar que só Deus, meus irmãos, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele cega a gente, meus irmãos, para que a gente não venha seguir o caminho de Deus. Para que a gente venha fazer a vontade dele, para que a gente venha pecar contra o Espírito Santo. Para que a gente, meus irmãos, não venha ter a nossa salvação. Porque o diabo, meus irmãos, ele é sujo. Ele não tem mais salvação, quer que você perca a nossa. E ele vem com prato, meus irmãos, né? Para nos dar, de bandeja. Para dar tudo fácil, meus irmãos, pra gente. Para que é pra gente, né? Pegar os pratos que ele nos oferece. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não venha pegar os pratos que o inimigo, que o diabo oferece para você. Que você venha recusar, meus irmãos. Quando ele venha com a bandeja dele, meus irmãos, para oferecer os pratos dele para você, que você rejeite, meus irmãos. Que você não aceite. Que você não venha pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos. Que você venha alimentar nosso espírito, matar nossa carne, meus irmãos. Porque a carne reina. Mas quando você estamos fazendo a vontade de Deus, quando você estamos jejuando, quando você estamos buscando, quando você estamos lendo a palavra de Deus, meus irmãos, a gente não cai não. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é alimento. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha matar nossa carne. Que você não venha entristecer o Espírito Santo. Porque para Deus, meus irmãos, cumprir a promessa dele na minha na tua vida, a gente tem que fazer a vontade dele, meus irmãos. Se você tiver um pecado, meus irmãos, no pecado, se você estiver no pecado, fazendo coisas erradas que não agrada a Deus, ele não vai cumprir a promessa que ele prometeu na tua vida. Porque Deus, ele quer cumprir, meus irmãos, o que ele prometeu na tua vida. Mas para isso você tem que ter obediência. Para isso você tem que matar nossa carne. Porque se você estiver pecando, meus irmãos, Deus não vai cumprir o que ele prometeu na tua vida. Então que nessa tarde, meus irmãos, você venha matar nossa carne. Que você venha permanecer puro, meus irmãos. Que é para Deus cumprir o que ele prometeu na tua vida. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Deus não é um pai que minta e muito menos um pai que vai se arrepender. Mas para Deus cumprir o que ele prometeu na tua vida, meus irmãos, você tem que estar limpo.
Porque se você estiver sujo, meus irmãos, Deus não habita na sujeira. Porque Deus, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é limpo. O Espírito Santo, ele é puro, meus irmãos. E onde tem sujeira, meus irmãos, ele não habita. E se você tiver, meus irmãos, na sujeira, Deus, ele não habita, meus irmãos. Onde tem sujeira. E que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Porque quem tem a presença tem tudo, meus irmãos. Porque a presença, meus irmãos, não se compra, não. Dinheiro nenhum no mundo compra a presença de Deus, meus irmãos. O que adianta você ter dinheiro, né, ter fama, ter sucesso e não ter a sua salvação, meus irmãos? Porque aqui tudo fica, meus irmãos. Tudo fica, meus irmãos, as coisas materiais. Que você venha buscar, meus irmãos, as coisas espirituais. Que você venha buscar Deus, meus irmãos. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque muitas das vezes a gente só quer buscar o material, esquece do nosso espiritual. Que nessa tarde, meus irmãos, você venha, né, buscar o espiritual, meus irmãos, em primeiro lugar. Que você venha buscar Deus em primeiro lugar. Porque o que adianta, meus irmãos, você ganhar o mundo, né, e perder nossa salvação. Porque muitas vezes a gente só quer juntar riquezas, juntar coisas materiais. E esquece de alimentar, né, meus irmãos, a nossa alma. Porque, meus irmãos, a pior dor, meus irmãos, a pior ferida que tem, meus irmãos, é a ferida da alma. Porque a ferida da alma, meus irmãos, quem cura só é Deus. A ferida da alma, meus irmãos, não tem remédio que cure. Não tem nada que preencha, meus irmãos. Não tem luxo, não tem riqueza que preencha o vazio da alma. É só Deus que preenche, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente tem riqueza, tem luxo, tem do bom e do melhor. Mas a gente tem um vazio. Nada preenche. Porque quem preenche é só Deus, meus irmãos. E que você perca tudo, meus irmãos, nessa tarde. Mas que você não perca a presença de Deus. Porque, meus irmãos, primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Porque aqui no mundo, meus irmãos, tudo fica, meus irmãos. Tudo vai ficar, meus irmãos, quando Deus voltar. Quando a trombeta tocar, meus irmãos, tudo fica, meus irmãos. E que você não queira conquistar coisas materiais, meus irmãos. Que você não queira juntar tesouros. Porque tudo fica, meus irmãos. Porque o meu maior e o maior tesouro que nós temos, meus irmãos, é a nossa salvação. É a nossa vida eterna, meus irmãos. É nosso lugarzinho da morada celestial. Porque muitas vezes a gente só foca no material aqui da terra. As coisas, né, materiais. Em querer juntar coisas, né, materiais. Em querer, né, ter dinheiro. Em querer, né, ter coisas materiais. Mas a gente esquece, meus irmãos, daqui da alma. E o vazio da alma, meus irmãos, que preenche é só Deus. Não tem nada que preencha, meus irmãos, o vazio da alma. Não tem nada, meus irmãos, é só Deus. Então que nessa tarde você venha buscar primeiramente a Deus. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E Deus, Ele é dono de tudo, meus irmãos. É dono do ouro, dono da prata. Quando Ele quiser abençoar-me a você, Ele abençoa. Porque não tem ninguém que peça de Deus abençoar-me a você. Mas a gente tem que se esforçar, meus irmãos. Se esforça que eu te ajudarei. Porque muitas vezes a gente só quer que Deus dê. Mas a gente não quer se esforçar. A gente tem que se esforçar, meus irmãos. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém, não. A gente tem que se esforçar também. Amém, meus irmãos? Se esforça que eu te ajudarei. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha alimentar nossa alma, meus irmãos. E matar nossa carne. Que a carne reina, meus irmãos. Mas que você venha matar, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E para você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Para você subir, a gente tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. Porque a gente fica, né, brincando, achando que Deus não vai voltar. A gente diz, tanto tempo que eu escuto isso, que Deus vai voltar e nunca volta. Quando Ele voltar, meus irmãos, é como ladrão. Ele não vai avisar nem um dia nem a hora, vai pegar a mim e você de surpresa. E se eu e você estiver no pecado, estiver fazendo coisas erradas, continuar no pecado, quando Ele voltar, meus irmãos, aí você vai ficar. Porque Ele não vai avisar quando Ele vai voltar. Porque muitas das vezes a gente está pecando, né, e não quer sair do pecado, porque a gente acha que a gente vai ter tempo. Dá tempo ainda, né? Deus vai voltar agora não. Vou pecar. E quando Deus voltar e a gente estiver pecando, e aí? A gente fica, meus irmãos. Porque Ele não vai avisar não. Ele vai pegar muito de surpresa. E muitos vão ficar, meus irmãos. É muitos que vão ficar. Porque poucos vão subir, meus irmãos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos, meus irmãos, querem fazer a vontade de Deus. Nem todos querem renunciar, meus irmãos. São poucos que querem renunciar. Porque tem muitos, meus irmãos, que estão na casa do Senhor usando capa, usando máscara. E na casa do Senhor, meus irmãos, é uma coisa, mas quando está fora da casa do Senhor é outra. Mas a capa cai, meus irmãos, a máscara cai. Porque ou você serve ou você não serve. Porque nenhum pecado, meus irmãos, fica em oculto, não. Porque Deus, Ele revela, meus irmãos. Porque Deus, Ele dá tempo para você se limpar, dá tempo para você sair do pecado numa sal. Mas quando você não quer sair, meus irmãos, Deus revela. Nenhuma sujeira fica debaixo do tapete, não, meus irmãos. Porque Deus, Ele revela.
Porque muitas das vezes a gente acha que vai, né, enganar, né? Enganar os outros, né? Enganar Deus. Você pode até enganar os outros, mas a Deus você não engana não, meus irmãos. Porque vocês somos, mas vocês não somos. Porque tem muitos que estão usando máscara, usando capa. Tá vendo de aparência, diz que é uma coisa sem ser. Mas ou vocês somos, ou vocês não somos. A gente decide o que a gente quer ser, meus irmãos. Mas só não brinque com Deus. Porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente fica zombando de Deus. De Deus a gente não pode zombar não, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Porque Deus ele não obriga ninguém a servir ele não. Mas quando você vai servir ele, meus irmãos, ou você serve ou você não serve. Porque tem muitos, meus irmãos, que estão na casa do Senhor, brincando com Deus, zombando de Deus. Pregando, falando que Deus, né, salva, falando que Deus cura, né, pregando em cima do altar, mas está no pecado, meus irmãos, no lamaçal, está no adultério, está na fornicação, está na prostituição, achando que Deus não vê. Mas Deus vê, meus irmãos. Deus vê tudo, porque os olhos dele são como duas chamas de fogo. E da mão dele ninguém escapa, meus irmãos. Porque antes, ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não há ninguém que possa escapar da mão dele não, meus irmãos. Porque Deus acha que a gente, né, vai pecar, continuar pecando e nada vai acontecer com a gente. Mas um dia a cobrança chega, meus irmãos, porque pecado é igual cartão de crédito. Um dia quando a gente compra a fatura não chega, mesmo assim é um pecado, meus irmãos. Porque às vezes a gente fica tão seco, a gente está tão carnal, pecando, que a gente acha que não vai ter preço. Mas tem preço, meus irmãos. Tem preço, meus irmãos. E o preço é alto, meus irmãos. Quando você está no pecado que você não quer sair. Porque Deus já tem, meus irmãos, para você se arrepender. Porque todos nós somos pecador. Porque quem nunca pecou, quer tirar a primeira pedra. Mas a gente tem que sair do pecado enquanto é tempo, meus irmãos. E que nessa tarde você venha sair do pecado. Que você venha se limpar enquanto há tempo. Porque Deus está dando tempo, meus irmãos. Para mim e para você. E que você venha aproveitar o tempo que Ele está dando. Que você venha aproveitar as oportunidades que Ele está dando para mim e para você. Que você não queira ficar não, meus irmãos. Que Deus está voltando. Que você queira garantir nossa morada eterna, meus irmãos. Porque aqui no mundo tudo é passageiro, meus irmãos. Tudo vai ficar. E que você, meus irmãos, perca tudo. Mas que você não perca a presença de Deus. Porque quando você está no pecado, meus irmãos, quando você está fazendo coisas que não agradam a Deus, quando você está no lamaçal, Deus ele se afasta de mim de você, meus irmãos. Porque o Espírito Santo ele é santo, ele é limpo. Quando você estamos sujos, meus irmãos, ele se afasta de mim de você. Porque Deus não habita na sujeira, meus irmãos. Deus ele não habita na sujeira, no pecado. E que nessa tarde, meus irmãos, você deixe Deus encher a mim e a você. Porque nós somos vasos, meus irmãos. Deus quer usar a mim e a você. E que nessa tarde, meus irmãos, você deixe Deus usar a mim e a você. Que você deixe Deus quebrar a mim e a você e fazer outro vaso. Um vaso de honra. Um vaso para que Ele possa usar. Um vaso conforme a vontade dEle. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus quer, né, quebrar a gente, quando Deus, né, quer moldar a gente, quer fazer outro vaso novo, a gente não quer, meus irmãos. Dá lugar para o Espírito Santo. Porque a gente quer continuar fazendo coisa errada, a gente está no pecado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você dê lugar para o Espírito Santo. Que você se deixe ser moldado. Que você se deixe ser quebrado. Que você se deixe Deus fazer outro vaso em de você. Um vaso de honra. Um vaso para que Ele possa usar. Um vaso de valor. Um vaso que Ele, né, use conforme a vontade dEle, meus irmãos. Porque vocês somos vasos, Ele é oleiro. Ele faz como Ele quer na tua vida. Ele usa a minha e você como Ele quer usar. Mas para Ele usar a minha e você, meus irmãos, você tem que estar limpo. Você tem que estar purificado, meus irmãos. É para Ele encher a mim e você de azeite. Para que Ele possa usar, meus irmãos, a você. É tão bom, meus irmãos. Tão maravilhoso você ser usado por Deus. E você sentir a presença de Deus. É tão maravilhoso, meus irmãos. E não tem nada no mundo, não tem nada que pague, meus irmãos. Porque é bom demais você sentir a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Mas para isso, meus irmãos, você tem que estar, né, puro. Você tem que estar limpo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas até na querida dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.